Cuidando de um pássaro ferido, ela encontrou a verdadeira paz e mudou sua vida para sempre. Ana sempre achou que a vida na pequena vila à beira do lago seria monótona para sempre. Os dias a passarem sem emoção, a rotina repetida com a precisão de um relógio. Mas tudo isso mudou numa manhã radiante, quando um evento inusitado colocou seu coração em estado de alerta. Ao sair para comprar pão, algo pequeno e frágil chamou sua atenção sob um arbusto. Um passarinho ferido, com penas desgrenhadas e um olhar vazio. A cena era de partir o coração, como se o próprio mundo estivesse pedindo ajuda. Ana se ajoelhou, o sol batendo em seu rosto, e viu a vida naquele pequeno ser se debater em dor. A fragilidade do passarinho ecoou em seu peito, um aperto que a fez sentir uma preocupação envolvente. Sem pensar duas vezes, ela o pegou gentilmente nas mãos, seu coração acelerando com a mistura de medo e compaixão. Em casa, improvisou um abrigo com um caixote velho e tecidos macios, como ciés. O canto incipiente do pássaro, que em um momento parecia impossível, despertava emoções antigas, dádivas que ela havia enterrado. Com cada gota de água que dava e cada minúsculo pedaço de alimento que oferecia, Ana descobria a essência da paciência. A dor que o pássaro sentia era a mesma que ela enfrentava ao olhar para o futuro. O medo de falhar, a insegurança que a fazia se esconder. As duas almas, tão diferentes, estavam ligadas numa dança de recuperação. Ela sabia que o momento de libertação se aproximava, e isso deixava seu coração pesado. Era como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela, um turbilhão de emoções. E ali, na manhã mágica em que decidiu que estava pronta para deixá-lo voar, Ana olhou nos olhos do pequeno ser. A mistura de temor e alegria a envolvia de tal forma que parecia que o tempo tinha parado. Vê-lo levantar voo em direção ao céu azul era como assistir aos próprios medos se dissiparem. A sensação de liberdade era palpável, mas ao mesmo tempo, aquela pequena vida que ela decidiu salvar estava prestes a reconfigurar não só a vida dele, mas a dela também. E entre olhares curiosos e murmúrios animados, uma nova página começava a ser escrita. O que aconteceria com Ana agora? Estaria realmente pronta para enfrentar o desconhecido que a aguardava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava perdida em seus pensamentos quando viu os vis. O sorriso nervoso em seu rosto era uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. O pequeno pássaro, agora livre, voava alegremente perto do lago, e ela quase sentia sua própria prisão se desmanchar. Mas foi então que uma estrondosa explosão interrompeu seu momento de alegria. Surpresa, ela viu uma fumaça negra erguendo-se ao longe, vindo do centro da vila. O tilintar das vozes curiosas rapidamente se transformou em um coro de pânico. O que estava acontecendo? O coração de Ana disparou. Carregando consigo uma sensação de alerta, ela correu em direção ao som. Os vizinhos a seguiam, todos trocando olhares de dúvida e apreensão. Ao chegarem à praça principal, o que Ana viu a deixou em estado de choque. Uma casa em chamas,
as chamas dançando como monstros vorazes, engolindo tudo em seu caminho. Do lado de fora, uma mulher conhecida por todos, Dona Cláudia, gritava em desespero. Ela estava em pé, inconformada, apresentando uma expressão que Ana nunca tinha visto antes. Pura angústia. Minha filha está lá dentro! Ela clamava, com a voz estridente cortando o ar. O estômago de Ana se revirou. Sem pensar, ela empurrou a multidão e se lançou em direção à casa. A fumaça queimava seus olhos enquanto o calor das chamas a envolvia. Ela precisava fazer algo. O instinto de ajuda a guiava, mesmo que a razão tentasse segurá-la. Alguém tem que entrar! Gritou, mas o medo impediu que alguém se movesse. E foi então que uma outra figura surgiu. Um homem alto e forte, mas não tão conhecido por todos. Era o irmão de Dona Cláudia. Deve ter chegado a tempo de ver o caos. Ele entrou na casa sem hesitar, enquanto Ana e os vizinhos observavam, segurando a respiração. A tensão era palpável. Um nó na garganta que fez o silêncio cortar como uma faca. Mas logo o homem voltou, a expressão de quem trazia más notícias. Ela não está aqui, mas vi algo, ele ofegava. Vi um diário, escondido na casa. Preciso da ajuda de vocês. O que poderia ser tão importante? Ana sentiu um arrepio na espinha. O que tinha lá? Ela perguntou, a voz trêmula. O homem olhou para a multidão. Um misto de medo e révelas, mas balançou a cabeça. Como se tivesse que revelar algo doloroso, algo que ninguém esperava ouvir. Dona Cláudia não é quem ela parece ser. Esse diário revela segredos de família, segredos obscuros. A menina que está desaparecida, ela não é a única. Então, quem eram as verdadeiras vítimas na história de Dona Cláudia? Ele lançou a bomba e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Ana sentiu um frio na barriga. A realidade ao seu redor pareceu se desvanecer enquanto as pessoas buscavam respostas em meio ao caos. O que significava aquilo? Como toda aquela situação poderia se conectar com o que aconteceu com o passarinho? A volta da vida e a prisão da sociedade estavam colidindo de maneiras inesperadas. Uma pergunta ecoava na mente de Ana. Esse não era o começo de uma nova vida, mas o final de tudo o que achava que conhecia. Ela olhou uma última vez para o céu, agora mais escuro, e um pensamento aterrorizante a atingiu. Se Dona Cláudia não era o que parecia, quem mais poderia ser? Ana estava perdida em seus pensamentos quando viu os vizinhos se aproximando. O sorriso nervoso em seu rosto era uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. O pequeno pássaro, agora livre, voava alegremente perto do lago, e ela quase sentia sua própria prisão se desmanchar. Mas foi então que uma estrondosa explosão interrompeu seu momento de alegria. Surpresa, ela viu uma fumaça negra erguendo-se ao longe, vindo do centro da vila. O tilintar das vozes curiosas rapidamente se transformou em um coro de pânico. O que estava acontecendo? O coração de Ana disparou. Carregando consigo uma sensação de alerta, ela correu em direção ao som. Os vizinhos a seguiam, todos trocando olhares de dúvida e apreensão. Ao chegarem à praça principal, o que Ana viu a deixou em estado de choque. Uma casa em chamas, as chamas dançando como monstros vorazes, engolindo tudo em seu caminho. Do lado de fora, uma mulher conhecida por todos, Dona Cláudia, gritava em desespero. Ela estava em pé, inconformada, apresentando uma expressão que Ana nunca tinha visto antes, pura angústia. Minha filha está lá dentro! Ela clamava, com a voz estridente cortando o ar. O estômago de Ana se revirou. Sem pensar, ela empurrou a multidão e se lançou em direção à casa. A fumaça queimava seus olhos enquanto o calor das chamas a envolvia. Ela precisava fazer algo. O instinto de ajuda a guiava, mesmo que a razão tentasse segurá-la. Alguém tem que entrar, gritou, mas o medo impediu que alguém se movesse. E foi então que uma outra figura surgiu, um homem alto e forte,
mas não tão conhecido por todos. Era o irmão de Dona Cláudia. Deve ter chegado a tempo de ver o caos. Ele entrou na casa sem hesitar, enquanto Ana e os vizinhos observavam, segurando a respiração. A tensão era palpável, um nó na garganta que fez o silêncio cortar como uma faca. Mas logo o homem voltou, a expressão de quem trazia más notícias. Ela não está aqui, mas vi algo. Ele ofegava. Vi um diário escondido na casa. Preciso da ajuda de vocês. O que poderia ser tão importante? Ana sentiu um arrepio na espinha. O que tinha lá? Ela perguntou, a voz trêmula. O homem olhou para a multidão, um misto de medo e revelações. E aí, seu olhar se fixou em Ana. Nesse diário fala sobre coisas horríveis, uma família, uma história de dor e de traição. Algo muito maior do que imaginávamos. O murmúrio que surgiu entre os vizinhos era pesado, como uma nuvem escura que ameaçava a paz da vila. Mas o que segurou a atenção de Ana foi a próxima frase dele. E a verdade é que Dona Cláudia é uma mulher que viveu sob uma identidade falsa por muitos anos. Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que estava acontecendo? Ela não é apenas uma mãe desesperada, ela é diferente. A multidão agora estava completamente em choque. Murros de incredulidade ecoavam ao redor, mas Ana não conseguia pensar em mais nada. As palavras ecoavam em sua mente. O que mais estava oculto? E a menina desaparecida? O que eles não sabiam? Quando o homem então começou a descrever o conteúdo do diário, Ana sentiu um frio na barriga. Ele mencionou um segredo sobre a vila, um crime cometido há anos que havia deixado marcas profundas. Enquanto isso, a casa ardia ao fundo. Mas a verdade era que, dentre aquelas chamas, floresciam segredos que poderiam destruir mais vidas do que ela poderia imaginar. E então, o homem fez uma afirmação que gelou a coluna de todos. Dona Cláudia não é a única na vila. Muitos aqui têm suas histórias de engano. Entre eles, alguém próximo de vocês. Alguém que vocês sempre confiaram. O ar ficou pesado e um grito de horror ecoou entre a multidão quando Ana percebeu que em algum lugar, um dos seus vizinhos mais queridos, o bom e velho seu Jorge, poderia estar envolvido. A confusão e a traição pairavam no ar, e a vila, que parecia um lugar tranquilo, agora se tornava um labirinto de mentiras. Mas quem poderia ser? Quem realmente eram os verdadeiros monstros naquele cenário? O sossego havia se esvaído, e a pergunta ficou ecoando na mente de Ana. O que realmente sabemos sobre as pessoas ao nosso redor? À medida que a fumaça espessa subia, a nuvem de incertezas pairava sobre todos eles, aguardando um novo desfecho enquanto as labaredas continuavam a consumar o que restava da vida. Ana ficou paralisada, a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. A revelação do homem sobre Dona Cláudia e seu suposto passado obscuro ecoava em sua cabeça. Mas antes que pudesse juntar as peças, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer sob seus pés. Ela se virou, o coração disparado, e se deparou com a cena aterradora à sua frente. Os vizinhos começaram a correr, alguns ajudando a retirar crianças e idosos. O homem que havia falado do diário estava agora apavorado, gritando para os outros que se afastassem, mas a multidão estava em pânico. Ana se via no meio da confusão, sem saber o que fazer. O que poderia ser pior do que isso? Ela precisava agir. Foi então que uma sombra apareceu através da fumaça. Ana franziu o senho, tentando distinguir se era uma pessoa ou uma ilusão criada pelo desespero. E é quando viu uma figura conhecida. Seu Jorge,
O simpático aposentado, que sempre ajudava a todos na vila, estava emergindo da fumaça, mas ele não parecia bem. Seu rosto estava coberto de fuligem e seus olhos, normalmente gentis, agora estavam cheios de um desespero quase insuportável. Ele estava segurando algo. O coração de Ana afundou. Seu Jorge, o que aconteceu? Ela gritou. E ao se aproximar, notou que ele tinha nas mãos um caderno que parecia ter sido destruído pelo fogo. Ao abrir a boca, ela percebeu que ele estava tremendo. Eu encontrei isso. Precisamos entender. O diário. Ele estendeu a mão, os olhos arregalados. A verdade de Dona Cláudia está aqui, mas também... Antes que pudesse terminar, um estalo ensurdecedor cortou o ar. Uma parte da casa desabou. O pânico se intensificou e todos começaram a gritar, mas Ana fixou seu olhar no caderno. Algo dentro dela pulsava. Dê-me isso! Ana praticamente gritou, estendendo a mão. A cena estava agora se desdobrando em um pesadelo, mas o que havia ali era a chave para entender o que estava realmente acontecendo. Mas ao receber o caderno, algo se despedaçou dentro de Ana. Enquanto abria suas páginas, a luz tremulante das chamas iluminou um nome que fez seu coração parar. Ana Beatriz. Ela engasgou. Seu próprio nome. Não podia ser. Seu Jorge, o que é isso? O homem parecia tão assustado quanto ela. Eu não sei. É o que estava escrito. O que está acontecendo, Ana? A multidão estava agora em uma espiral de trevas e pânico. Ana se sentia encarcerada entre as chamas. A inquietação crescia dentro dela, algo sombrio e desconhecido. É sobre sua família, ele sussurrou, a voz instável. Uma onda de horror a envolveu. Não poderiam estar conectados. A cada frase que lia, um novo terror surgia. Segredos de relações quebradas, mentiras enterradas e histórias de traição que a faziam questionar tudo o que conhecia. A conexão que ela pensava que tinha com essa vila estava se desfazendo, como a fumaça em seus pulmões, com o fogo ao fundo. A sensação de descoberta e medo se tornava uma explosão dentro dela. Quem ela realmente era? O que significava para seu mundo? A fumaça subia, cobrindo o céu, misturando-se ao seu desespero. E nesse momento, Ana não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade que estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. A vida que conhecia e as pessoas em quem confiava poderiam ser apenas uma fachada. As chamas continuaram queimando. E Ana, com o caderno destroçado em suas mãos, ficou paralisada. O que mais estava escondido sob as cinzas de sua vida? Ana ficou paralisada, a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. A revelação do homem sobre Dona Cláudia e seu suposto passado obscuro ecoava em sua cabeça. Mas antes que pudesse juntar as peças, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer sob seus pés. Foi como um raio que cortou o céu nublado. A casa em chamas não era mais a única preocupação. As chamas pareciam se consumir, mas agora fragmentos de madeira e escombros voaram em todas as direções. Ana viu uma coluna de fogo surgir e o lugar se transformou em um caos. Gritos de medo misturaram-se ao cheiro de fumaça e queima. Ela se virou, o coração disparado, e se deparou com a cena aterradora à sua frente. Os vizinhos começaram a correr. Alguns ajudando a retirar crianças e idosos. O homem que havia falado do diário estava agora apavorado. Gay. Ana se via no meio da confusão, sem saber o que fazer. O que poderia ser pior do que isso? Ela precisava agir. Foi então que uma sombra apareceu através da fumaça. Ana franziu o senho, tentando distinguir se era uma pessoa ou uma ilusão criada pelo desespero. E é quando viu uma figura conhecida.
Seu Jorge, o simpático aposentado que sempre ajudava a todos na vila, estava emergindo da fumaça. Mas ele não parecia bem. Seu rosto estava coberto de fuligem, e seus olhos, normalmente gentis, agora estavam cheios de um desespero quase insuportável. Ele estava segurando algo. O coração de Ana afundou. Seu Jorge, o que aconteceu? Ela gritou. E ao se aproximar, notou que ele tinha nas mãos um caderno que parecia ter sido destruído pelo fogo. Ao abrir a boca, ela percebeu que ele estava tremendo. Eu encontrei isso. Precisamos entender. O diário. Ele estendeu a mão, os olhos arregalados. A verdade de Dona Cláudia está aqui, mas também... Antes que pudesse terminar, um estalo ensurdecedor cortou o ar. Uma parte da casa desabou. O pânico se intensificou e todos começaram a gritar. Mas Ana fixou seu olhar no caderno. Algo dentro dela pulsava. Dê-me isso! Ana praticamente gritou, estendendo a mão. A cena estava agora se desdobrando em um pesadelo. Mas o que havia ali era a chave para entender o que estava realmente acontecendo. Mas ao receber o caderno, algo se despedaçou dentro de Ana. Enquanto abria suas páginas, a luz tremulante das chamas iluminou um nome que fez seu coração parar. Ana Beatriz. Ela engasgou. Seu próprio nome. Não podia ser. Seu Jorge, o que é isso? Ele parecia tão assustado quanto ela. Eu não sei. É o que estava escrito. O que está acontecendo, Ana? A multidão estava agora em uma espiral de trevas e pânico. Ana se sentia encarcerada entre as chamas. A inquietação crescia dentro dela. Algo sombrio e desconhecido. É sobre sua família. Ele sussurrou, a voz instável. Uma onda de horror a envolveu. Não poderiam estar conectados. A cada frase que lia, um novo terror surgia. Segredos de relações quebradas, mentiras enterradas e histórias de traição que a faziam questionar tudo o que conhecia. A conexão que ela pensava que tinha com essa vila estava se desfazendo. Uma fumaça em seus pulmões. Quando ela leu sobre uma criança que desapareceu há muitos anos, a escuridão se instalou. Seu coração disparou. Era minha irmã? A revelação tornava-se ainda mais macabra. O diário continha indícios de uma relação entre Dona Cláudia e sua família. Como isso era possível? A mulher que todos viam como a mãe desesperada tinha uma ligação profunda com o seu passado. E então, como se o chão não fosse mais seguro, Ana viralizou a página seguinte. E um nome fez seu sangue gelar. Adriano. Não pode ser. A verdade despontava como um relâmpago. Ela se lembrou de sua leveza assim que conheceu Adriano, o novo amigo da vila. Mas agora, seu sorriso tinha uma sombra. Ele, que parecia tão cheio de vida, poderia estar envolvido nesse emaranhado de dor. Um grito cortou o caos. Ele está aqui! Ele está aqui! Alguém da multidão exclamou. E Ana viu Adriano surgindo pelo fumo, o olhar carregado de um misto de pânico e algo mais, algo que não se atrevia a nomear. Ana, você precisa sair, é perigoso aqui. Ela prendeu a respiração, tentando juntar as peças, enquanto a fumaça a envolvia. O que ele sabia? Ele estava por trás de tudo isso? Ou estava apenas tentando protegê-la? Os olhares se cruzaram. Um mar de perguntas ardendo em seus corações. Ana, precisamos ir, ele gritou. Mas sua voz parecia uma distância, como se houvesse uma barreira invisível entre eles agora. O calor das chamas não era nada comparado ao fogo nas revelações que ela enfrentava. E ali, no meio do caos, entre gritos e chamas, o que dois jovens poderiam fazer diante de segredos que podiam destruir tudo o que conheciam? O que estaria escondido nas páginas daquele diário, preso entre a fumaça e a revelação aterradora? A vida que Ana conhecia estava literalmente em chamas,
e a única coisa certa era a necessidade de descobrir a verdade. A nuvem de incerteza pairava, e ela, segurando o diário, estava prestes a descobrir que o que pensava que era real podia ser apenas uma ilusão desmoronando. Ana ficou paralisada, a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Ana Beatriz, seu próprio nome entre as páginas ardidas do diário. Não podia ser. Seu Jorge, o que é isso? Gritou, a voz presa na garganta. Ele parecia tão assustado quanto ela. Eu não sei. O que está acontecendo, Ana? A multidão ao redor começou a se dispersar enquanto as chamas se intensificavam. O medo tomou conta, misturado com a fumaça que dificultava a respiração. Mas antes que pudesse responder, Adriano apareceu. Sua expressão estava mudada. Ana, você precisa sair. É perigoso aqui. Ela olhou para ele, o coração acelerado. O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo na vila? A urgência na sua voz era palpável. Ele hesitou. Ana sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés, enquanto todos ao redor pareciam entrar em pânico. Então ouviu um grito. Era Dona Cláudia, ainda de pé entre as chamas, um olhar de terror estampado no rosto, enquanto ela gritava: Não! Volte aqui! E lá estava, uma figura saindo das sombras, exausta, com o cabelo desgrenhado e o olhar perdido. Era uma menina, não muito mais velha do que Ana, coberta de fuligem e chorando desesperadamente. Mãe! Mãe! Era a filha desaparecida de Dona Cláudia. Um silêncio de choque tomou conta da multidão. O próprio ar parecia pesado. Ana se virou para o diário nas mãos de seu Jorge, cujas páginas ainda estavam quentes e fumegantes. Esperem! O que isso significa? Ela gritou. A revelação da menina trouxe a raiz de uma verdade enterrada à tona. Adriano se adiantou, a expressão dele misturada entre alívio e confusão. Ela não estava desaparecida, Ana. Ela estava aqui o tempo todo. O murmúrio entre os vizinhos era intenso agora, preocupações e olhares se mesclando em desconfiança. Como assim? O que você quer dizer? Ana estava em choque. Essa criança é a chave. A verdade está aqui, mas vocês não estão vendo. O ardor das chamas fazia com que as apostas parecessem crescentes. Enquanto todos estavam distraídos, algo tremendo suscitou. O chão balançou, e uma parte do telhado desabou. Ana mal pôde gritar quando viu a sombra de um homem no meio da fumaça. Ele não era seu Jorge. Era mais escuro, mais ameaçador. Sou eu! Gritou, seus olhos faiscando com uma raiva que fazia a multidão recuar. Você não deveria estar aqui. Dona Cláudia exclamou, a voz cheia de desespero. Ana se deu conta de que todos à sua volta estavam acordando para uma nova realidade. É a hora de acabar com tudo. Chega de mentiras. O homem avançou em direção a Dona Cláudia, mas antes que pudesse dizer mais, a menina, agora em uma correria frenética, agarrou sua mão. Papai, não! Isso causou um efeito devastador. A revelação estava em uma explosão de emoção. Papai? Ana olhou para Adriano sem entender. Ele provavelmente não sabia nada a respeito. A criança estava ali, a evidência que poderia destruir toda a narrativa da vila. Aquele homem não era apenas um estranho, mas o pai da menina. Diante de todos, o cenário que antes parecia claro, agora estava cheio de sombras. A verdade era desconstruída em 1000 pedaços, e tudo o que uma vez imaginaram ser seguro se transformava em uma rede de traições. Ana, segurando o diário, percebeu que cada palavra não era apenas um relato, mas uma história viva de pessoas que se cruzavam em suas vidas. O que mais estava escondido nas páginas? Uma força maior a chamava para descobrir. E quando achou que tudo havia mudado, a verdade estava prestes a ser revelada.
O diário não tinha apenas segredos, mas um mapa para o que estava por vir. O que mais seria um engano na vila? Aquela noite, marcada pelo fogo e pela confusão, deixaria cicatrizes para sempre. Afinal, quem realmente era quem sempre estivera ao seu redor? E a fila de mentiras não parecia ter fim. Ana estava paralisada, a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Ana Beatriz. Seu próprio nome entre as páginas ardidas do diário. Não podia ser. Seu Jorge, o que é isso? Gritou, a voz presa na garganta. Ele parecia tão assustado quanto ela. Eu não sei. O que está acontecendo, Ana? A multidão começou a se dispersar, enquanto as chamas se intensificavam, engolindo o ar ao redor. O medo crescia, e a fumaça tornava tudo mais difícil de respirar. Adriana estava ali, mirando para ela com uma expressão intensa. Ana, você precisa sair. É muito perigoso aqui. Mas ela não conseguia se mover. Olhando para o diário, sentiu como se houvesse uma tempestade dentro de si. Então, a pequena figura da menina, a filha de Dona Cláudia, atravessou a multidão. Ela estava assustada, mas determinada, gritando: Mãe! Mãe! Dona Cláudia parecia paralisada, o pânico estampado em seu rosto, enquanto olhava para a criança correndo em direção a ela. O ar estava pesado com o horror do que poderia acontecer. Ana, meio atordoada, decidiu que precisava entender mais. Espere! O que isso significa? Gritou, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Adriano a puxou pelo braço, mas ela se soltou. Não, eu preciso saber. O diário queimava em suas mãos, mas sua curiosidade a consumia ainda mais. Num instante de vacilo, o chão estremeceu. O telhado da casa desabou e uma nuvem de fumaça espessa subiu como um manto negro. A multidão gritou e correu em desespero. Cuidado! Alguém gritou. Ana se virou para ver Dona Cláudia, lutando para sair das chamas, com a filha abraçada a ela. Mas então, um outro homem emergiu. Sua presença intimidante. Era o pai da menina, e seu olhar era fixo e perigoso. Saia da frente! Ele berrou, mas a visão de Dona Cláudia e da filha apertou o coração de Ana. Você não consegue protegê-la! Gritou ela de volta, a adrenalina fervendo em seu corpo. O homem hesitou, como se a provocação tivesse quebrado algo dentro dele. Você não sabe o que está dizendo. Ele rosnou, mas seus olhos traíam insegurança. E então, em um momento que parecia se desenrolar em câmera lenta, uma explosão menor ocorreu nos escombros. O barulho ecoou. E os escombros começaram a cair ainda mais. A fumaça ficou mais densa, e os gritos aumentaram. No meio do caos, Ana pegou o diário das mãos de seu Jorge. Ela sentia sua história vazando em cada página que virava, e a verdade começava a se revelar. O que estava escrito era mais do que ela poderia imaginar. Não eram apenas segredos de Dona Cláudia, mas segredos que ligavam todos aqueles em torno dela. Quando ela finalmente leu, uma onda de choque a atingiu. Ana Beatriz e outra vida. Era uma página rasgada, mas ainda legível. Algo tinha mudado. Adriano, você tem que ouvir isso, gritou, as palavras saindo em um turbilhão. Mas antes que pudesse explicar, o homem que se dizia pai da menina fez algo inesperado. Ele se virou para a multidão e gritou, com a voz tomada por uma mistura de dor e raiva. A verdade sobre nossos filhos vai sair agora. O que vocês não sabem é que essa menina, ela não é apenas filha da Dona Cláudia. Ela é uma parte de um plano. O murmúrio passou pela multidão como um trovão. Mentes começaram a correr, dúvidas pairavam. Mas antes que alguém pudesse processar as palavras, ele continuou. Vocês não sabem quem realmente somos. Cada um aqui tem um papel. Esse diário não é só sobre Dona Cláudia, é sobre todos nós. A revelação deixou a multidão em estado de choque. O que ele está dizendo? Mulheres e homens trocavam olhares confusionários. O que isso quer dizer? Ana pensou.
O diário estava cheio de uma história maior, uma história que colocava todos em um emaranhado de segredos. Era como se um véu fosse desfeito. Conforme a fumaça principiava a se dispersar e as chamas crepitavam ao fundo, uma verdade ainda mais profunda começou a emergir. Quem era quem nessa vila? Todos tinham segredos, e ali, no meio daquele caos, as dúvidas deram espaço ao desespero. Ana sentiu o pânico crescendo. A cada segundo, a revelação ficava mais intensa. Era um jogo de manipulação que a levaria a questionar tudo o que conhecia. Mas o que mais estava escondido? A vila, que antes parecia tranquila, estava se transformando em um campo de batalha, e cada aspecto que conhecia estava desmoronando. Com a verdade prestes a ser revelada e a fumaça se dissipando, Ana se perguntou até onde a traição e os segredos poderiam levá-los? E a única coisa que restava era a pergunta aterrorizante: quem poderia realmente confiar agora? Ana estava paralisada, a mente a mil por hora, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Ana Beatriz, seu próprio nome entre as páginas ardidas do diário. Não podia ser. Seu Jorge, o que é isso? Gritou, a voz presa na garganta. Ele parecia tão assustado quanto ela. Eu não sei. O que está acontecendo, Ana? A multidão começou a se dispersar, enquanto as chamas se intensificavam, engolindo o ar ao redor. O medo crescia, e a fumaça tornava tudo mais difícil de respirar. A Adriana estava lá, olhando para ela com uma expressão intensa. Ana, você precisa sair. É muito perigoso aqui. Mas ela não conseguia se mover. Olhando para o diário, sentia que havia uma tempestade em Sight. A verdade parecia prestes a explodir. Então, a pequena figura da menina, a filha de Dona Cláudia, atravessou a multidão. Ela estava assustada, mas determinada, gritando: Mãe! Mãe! Dona Cláudia, paralisada entre as chamas, tinha o pânico estampado no rosto, enquanto olhava para a criança correndo na direção dela. O ar estava pesado com o peso da situação. Ana decidiu que precisava entender mais. Espere! O que isso significa? Gritou enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Adriano a puxou pelo braço, mas ela se soltou. Não, eu preciso saber. O diário ardia em suas mãos, mas sua curiosidade crescia a cada segundo. Num instante de distração, o chão estremeceu. O telhado da casa desabou e uma nuvem espessa de fumaça subiu como um manto negro. A multidão gritava e corria em desespero. Cuidado! Alguém gritou. Ana viu Dona Cláudia, lutando para escapar das chamas, com a filha abraçada a ela. Em um momento de desespero, um homem emergiu da fumaça. Foi como um choque. Não era seu Jorge. Ele era mais ameaçador. Saia da frente! Ele berrou, com uma intensidade que fez o estômago de Ana revirar. O homem hesitou ao ver a menina, mas o olhar em seus olhos era sombrio. Ana não sabia se ele representava uma ameaça ou se era apenas um pai desesperado. Você não deveria estar aqui, gritou Dona Cláudia, desesperada. Mas ele ignorou a advertência, avançando com um semblante de dor e raiva. A verdade vai ser revelada agora. Chega de mentiras. Ana sentiu algo gelar seu coração. O olhar do homem pousou nela e o ar parecia pesado com a tensão. Vocês acham que tudo está em ordem nesta vila? Cada um de vocês carrega um segredo. A multidão estava em choque. Papos murmurantes se espalharam. O que ele queria dizer? De repente, um estalo ecoou e uma nova explosão rasgou o ar. A casa tinha como que se reformado em uma tempestade de chamas. A fumaça e as cinzas giravam em torno deles. E então, quando Ana pensava que tudo estava desmoronando, o homem ergueu um objeto em sua mão. Era um colar, com um pingente brilhante. Este colar pertence a você, gritou ele, apontando para Ana. Você é filha do verdadeiro inimigo.
As palavras caíram como um raio. O sangue dela congelou. O mundo ao redor desabou. Não, isso não poderia ser verdade. Isso é uma mentira, ela gritou, mas a insegurança a invadiu. Os olhos de Adriano se arregalaram. O quê? Ana, você não pode ser. A confusão virou estado de caos. O murmúrio do povo cresceu e Ana sentiu que estava no centro de uma tempestade. O colar brilhava como uma fervura de segredos. Dona Cláudia, agora mais calma, olhou diretamente para Ana. Ela não pode saber. Nenhum de vocês pode saber a verdade. O desespero na voz dela ecoou entre os vizinhos. Mas o homem não recuou. Vocês não sabem o que isso significa. O tempo para revelações é agora. Ele soltou. E com isso, lançou o colar em direção a Ana. O impacto fez com que ela cambalear, quase caindo. O colar bateu no chão e o brilho refletiu em seus olhos. A partir daí, todo o passado dela virou uma rede de mentiras. O caos ao redor dela drenava a compreensão do que ela acreditava ser sua vida. As chamas continuavam a consumir a casa, e as almas estavam entrelaçadas em uma história maior do que todos poderiam imaginar. E se tudo o que ela acreditava for uma farsa, o que mais pode haver por trás disso? O pensamento a assombrou, e enquanto o brilho do colar refletia em seu rosto, a única coisa que restava era uma pergunta aterradora. A quem realmente deveria confiar? Ana estava paralisada, a mente a 1000 por hora, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Ana Beatriz. Seu próprio nome entre as páginas ardidas do diário. Não podia ser. Seu Jorge, o que é isso? Gritou a voz presa na garganta. Ele parecia tão assustado quanto ela. Eu não sei. O que está acontecendo, Ana? A multidão começou a se dispersar, enquanto as chamas se intensificavam. O medo crescia e a fumaça tornava tudo mais difícil de respirar. Adriano estava lá, olhando para ela com uma expressão intensa. Ana, você precisa sair. É muito perigoso aqui. Mas ela não conseguia se mover. O diário queimava em suas mãos, e a verdade parecia prestes a explodir. Então, a pequena figura da menina, a filha de Dona Cláudia, atravessou a multidão. Ela estava assustada, mas determinada, gritando: Mãe! Dona Cláudia, paralisada entre as chamas, tinha o pânico estampado no rosto. O ar estava pesado. Ana decidiu que precisava entender mais. Espere! O que isso significa? Gritou, enquanto o caos se desenrolava. Adriano a puxou, mas ela se soltou. Não. Eu preciso saber. O diário ardia nas mãos, mas sua curiosidade crescia a cada segundo. Num instante de distração, o chão estremeceu. O telhado da casa desabou e uma nuvem espessa de fumaça subiu como um manto negro. A multidão gritava. Dona Cláudia lutava para escapar das chamas, com a filha abraçada a ela. E então, um homem emergiu da fumaça. Não era seu Jorge. Ele era mais ameaçador. Saia da frente! Ele berrou e o estômago de Ana se revirou. O homem hesitou ao ver a menina, mas o olhar dele era sombrio. Ana ficou paralisada. Você não deveria estar aqui! Gritou Dona Cláudia. O desespero em sua voz cortou o ar, mas o homem não recuou. A verdade vai ser revelada agora! Chega de mentiras! Ele gritou. E como se aquele grito tivesse o poder de acionar uma bomba, um novo estalo ecoou. A casa inteira parecia tremer. A multidão segurou a respiração. Ana, de olhos arregalados, observou em choque. Como se estivesse em câmera lenta, o homem ergueu um objeto em sua mão. Era um colar com um pingente que brilhava ferozmente. Este colar pertence a você! Gritou apontando para Ana. Você é filha do verdadeiro inimigo. As palavras caíram como um raio. O sangue dela congelou. Não, isso não poderia ser verdade. Isso é uma mentira.
Ela gritou, mas a insegurança começou a crescer, como uma sombra cobrindo a luz. Os olhos de Adriano se arregalaram. O quê? Ana, você não pode ser. A confusão virou caos. O murmúrio do povo cresceu e Ana se sentiu no centro de uma tempestade. O colar, com seu brilho intenso, refletia sua nova realidade. Enquanto Dona Cláudia tentava proteger a filha, o rosto dela era um emaranhado de medo e determinação. Ana, não ouça. Você não sabe como é. O desespero da mãe ressoou na multidão. O homem, ainda mais ameaçador, gritou de novo. Vocês não têm ideia do risco que correm. O diário diz tudo. A verdade é que todos têm um papel. Todos sabem mais do que imaginam. Ana sentiu um frio na barriga. O que isso quer dizer? Que todos nessa vila estão envolvidos, pensou, a respiração pesada. Ao olhar para o diário, as páginas começavam a soltar fumaça. O calor intenso fez suas mãos tremerem, e naquele momento, uma explosão de luz ilumina a cena. Um brilho aterrador pareceu envolver tudo. Então, algo inesperado aconteceu. O colar que o homem lançou ao chão começou a brilhar ainda mais. Uma onda luminosa se espalhou e todos recuaram, pasmos. O colar? O que está acontecendo? Ana pensou. A luz ofuscante formou um círculo ao seu redor e, em meio ao brilho, uma figura começou a se materializar. Era um rosto familiar, alguém que ela não via há muito tempo. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios e o choque tomou conta de todos. A figura que estava diante dela não era apenas seu pai, era uma versão mais jovem. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, as palavras cheias de incredulidade. O homem, o verdadeiro pai dela, havia desaparecido há anos. Ana, você precisa saber tudo o que ouviu. Há uma razão para estarmos todos aqui, para você. As palavras dele traziam um peso, e o caos ao redor parecia parar por um momento. Dona Cláudia, o homem, as chamas, tudo desapareceu em segundo plano. A revelação batia como um tambor em seu coração. Você é parte de um legado, disse o pai dela. Mas antes que Ana pudesse responder, uma nova explosão sacudiu o chão novamente. A casa desmoronava. Ana ficou sem palavras. Com a fumaça espessa cobrindo o ar, ela sabia que nada seria o mesmo a partir dali. Afinal, quem era ela realmente? E o mais importante, que segredos ainda estavam enterrados nas cinzas de sua vida? Ana estava em um turbilhão de emoções. O diário queimava nas suas mãos, e a revelação do seu pai a confrontava, como se uma onda imensa estivesse prestes a derrubá-la. Pai, a palavra saiu entrecortada, e a confusão tomou conta de seu peito. O caos ao redor parecia dançar em câmera lenta. As chamas estalavam e a fumaça envolvia tudo, enquanto a figura de seu pai se tornava mais nítida. Você precisa entender, Ana. Há coisas que você nunca soube sobre sua família. A voz dele ressoava, intensa e sombria. O tempo parecia parado. Os murmúrios da multidão eram abafados pelo rugir das chamas. Dona Cláudia, em estado de desespero, gritava para que sua filha corresse para longe. Mas Ana estava presa, diante da verdade que poderia mudar tudo. Eu sigo você, Ana. Sempre estarei com você, mas precisa saber da verdade sobre nosso passado. Ele a olhou com uma força que a fez sentir que estava sendo puxada para um abismo. As lágrimas escorriam pelo rosto da menina, misturadas ao calor do incêndio. Ela queria acreditar, mas as memórias de uma infância perdida pareciam desmoronar junto com a casa que ardia ao fundo. E naquele momento, uma nova explosão estremeceu o chão sob os pés dela. Parte do telhado desabou e os gritos se intensificaram. Vão, todos para longe! Gritou Adriano, puxando-a pelo braço. Ela hesitou, mas o desespero dele a fez tomar uma decisão.
Com o coração apertado, Ana deu um último olhar para seu pai. Como posso confiar em você? O que mais você esconde? Confie em mim, Ana. Eu te protegi até agora. Vá! Ele desapareceu na fumaça e seu rosto se desvanecia como uma miragem. Ouvindo as palavras, Ana finalmente decidiu. Ela se virou e correu até Adriano, que a esperava ansiosamente. Juntos atravessaram a multidão em pânico. As pessoas gritavam e corriam, cada um tentando se salvar. A cena era caótica, mas Ana sentia que precisava escapar. Precisava descobrir a verdade, mas não ali. Lá fora, o cenário era devastador. As chamas engoliam a casa. E a multidão estava entrincheirada, choque e desespero nos rostos. Seu Jorge tentava acalmar os vizinhos, mas a atenção de todos estava voltada para o incêndio. Onde está Dona Cláudia? Alguém gritou. A preocupação reverberou, mas as chamas não pareciam dar trégua. Ana sabia que as respostas as aguardavam a algum lugar. Ao ceder ao impulso de correr, seu olhar encontrou o diário caído entre os escombros. Com coragem renovada, ela fez uma pausa. Preciso pegar, disse Adriano, antes de correr em direção ao caos. Ele hesitou. Ana, é muito perigoso. Mas a vontade de entender, de saber o que havia ali, era mais forte. Abaixou-se, pegou o diário e, ao abri-lo, uma nova onda de sentimentos a envolveu. A cada letra, uma nova camada de sua própria história revelava-se. Era uma conexão com o passado, um fio que a ligava às pessoas que amava, mas também à dor que nunca conhecera. Quando Adriano a puxou para fora da fumaça, ela se virou em direção ao incêndio. O cenário era aterrador, mas dentro dela, uma chama de esperança começava a acender. As certezas poderiam estar mudando, mas ainda havia um caminho a seguir. Mesmo que a verdade fosse difícil, ela estava disposta a enfrentar. Agora você sabe parte do que está acontecendo, disse ele, a preocupação ainda visível em seu olhar. Mas não podemos parar agora. Precisamos sair daqui e entender tudo isso juntos. E juntos eles se afastaram do cenário em chamas, mas não sem antes olharem para trás, sabendo que a vida que conheceram estava mudando para sempre. Agora, você que acompanhou toda essa jornada deve se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Escreva nos comentários suas teorias e esmague o botão de like para fortalecer o nosso espaço. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.